Para compor a mesa redonda internacional, Pedagogias Surdas, Conjunturas Latino-Americana, convidamos a mediadora, senhora Luciane Cruz, Brasil. E as palestrantes, senhora Cecília Elias Rodrigues, El Salvador. Para se expressar em Libras, senhora Luciane. Sobre esse tema, nós trataremos das experiências educacionais de crianças surdas em El Salvador, desde a estimulação precoce até em idades mais avançadas. Esses bebês, eles são estimulados em língua de sinais de El Salvador desde o primeiro ano do ensino fundamental. Então, essa temática ela é muito importante. Nós não trataremos aqui da variação linguística, mas sim do contexto educacional bilíngue dessas crianças. E eu percebo que essa concepção e esse aprendizado se dá de forma natural. Não vou falar de uma escola de surdos, mas de uma escola de surdos, não de uma escola de educação especial desenvolvida em El Salvador. Em El Salvador, nós temos escolas especiais para pessoas surdas, como vocês podem ver nesta fotografia. Peço que vocês acompanhem a tabela ao lado. Do que aconteceu no decorrer dos anos na educação de surdos em El Salvador? De uma escola oralista, em 1963, onde a educação ela não era efetiva para as pessoas surdas, por conta das privações e da oralidade. Somente em 1976, nós tivemos um melhor desenvolvimento. Em 1991, eu realizo a primeira jornada de capacitação de professores especialistas na educação de surdos e linguagem. Pois até este momento, tudo era muito confuso na questão educacional e na formação desses professores. A Associação de Surdos foi fundada em 1987, porém, a língua de sinais ela não era amplamente utilizada. E houve uma grande luta para que ela fosse instituída e respeitada. E as metodologias eram utilizadas de outros países. O governo financiou os projetos, a metodologia, o material didático. Recentemente, em 2010, nós acompanhamos muitos problemas relacionados à educação de surdos, com projetos, e muitas associações de surdos em El Salvador
estavam se desenvolvendo e tendo um bom resultado com essas crianças surdas, enquanto a área educacional, não. Esses pais, eles precisavam aprender língua de sinais. E eles perceberam isso em contato com as associações de surdos. Aquelas crianças surdas que não tinham fluência em línguas de sinais, elas tinham dificuldade no seu desenvolvimento escolar. E os professores também, eles não eram fluentes na língua de sinais de El Salvador. Esse senhor na foto, importante, que ajudou na questão do financiamento educacional dos surdos. Qual foi o apoio que ele nos deu? Em 2014, a língua de sinais ela foi reconhecida como língua em nosso país, oficialmente reconhecida como língua. E isso foi muito positivo para as escolas de El Salvador, porque assim a língua de sinais foi amplamente divulgada em nosso país. Esta senhora que vocês podem observar na foto, Dona Griselda, foi uma grande militante da causa surda em El Salvador. E ela militava dizendo que os pais dessas crianças surdas, eles precisavam frequentar as associações e aprender a língua de sinais do seu país para se comunicar com seus filhos. E através dessa luta, muitas portas começaram a ser abertas para essas crianças. Muitas conquistas foram logradas. Então nós consideramos essa senhora, a senhora Griselda, como uma mãe legítima dessas línguas de sinais em El Salvador. Em El Salvador, nós possuímos muitas escolas de educação especial. Quero exemplificar alguns casos. Escolas de educação especial em que os surdos são inseridos com crianças com outras deficiências, mas não há o foco na língua de sinais do país. Não é uma escola especial. Então nós temos 5 modelos diferentes em El Salvador. A luta e as atividades da Associação de Surdos de El Salvador não é fácil. Mas como você pode ver nessa imagem, nós temos desenvolvido uma série de materiais didáticos em favor das crianças surdas desse país. Pois não podemos aceitar, compreender que uma criança surda não consiga ler o seu material didático. Então temos trabalhado em prol disso. A criança surda ela não pode ficar aquém do conhecimento. Se ela sabe língua de sinais, ela também precisa saber o conteúdo acadêmico. Então, nós temos crianças de várias idades nessas escolas. E cada uma chega em um nível linguístico, cognitivo, de conhecimento de língua de sinais diferente. A nossa luta enquanto associação de surdos é que essas crianças tenham um futuro digno e tenham condições de aprenderem como as outras crianças.
O ingresso de surdos em universidade é um evento muito recente em El Salvador, pois não tínhamos intérpretes para acompanhar esses surdos. Então foi uma luta muito grande da Associação de Surdos em favor desses surdos universitários. Pressionávamos o governo para que eles vissem a importância. 15 pessoas, 15 intérpretes começaram a ser preparados para auxiliar nesse âmbito acadêmico. Não era a universidade que custeava os intérpretes, mas o governo, porque até então o surdo precisava arcar com as despesas do intérprete. E essas são as 5 escolas que eu comentei com vocês. Em distintas cidades de El Salvador. São 434 escolas, departamentos, cada uma localizada em uma região diferente de El Salvador. Então nós tínhamos muitos desafios, como a questão dos intérpretes, a estrutura física da escola. O que fazer também quando recebíamos um bebê surdo? Neste mapa, eu apresento para vocês os serviços educativos para surdos em El Salvador. E esses 5 centros escolares para surdos estão distribuídos nesse mapa. Onde você vê, como você pode observar, onde tem essas estrelinhas, são escolas inclusivas, mas onde o surdo pode estar estudando com crianças com outras deficiências. E a nossa luta é que a língua de sinais seja respeitada e o surdo possa ser instruído em sua própria língua. Sabemos que é uma luta difícil. E o que desejamos é que a Associação de Surdos e a parte acadêmica, educacional deles andem em unidade. Não queremos que essa aliança se desfaça. Por isso, todos os dias nós precisamos ter contato com esses surdos para que eles se fortaleçam e se empoderem. Gostaria que vocês observassem o vídeo a seguir. Puxa vida, perdoem, o vídeo está virado. Está em língua de sinais do nosso país, mas você pode acompanhar. Eles estão sinalizando em sinais internacionais. Este garotinho, ele é fluente em língua de sinais, em ESL.
e muitos deles encontram dificuldade na leitura em textos em espanhol. Porque não temos ainda uma educação de qualidade voltada para as crianças surdas. E o nosso objetivo, o nosso projeto é que as crianças elas tenham as mesmas oportunidades que as crianças ouvintes e aprendam a sua segunda língua da mesma forma que as crianças ouvintes. Para que adquiram mais vocábulos, mais palavras para suas estruturas. Esse sinal é o sinal de graças em minha língua de sinais. Então, essa discussão da pedagogia surda na Latinoamérica, ela é muito importante, muito relevante. Precisamos pensar a educação dessas crianças surdas em sala de aula. No INES, nós temos exemplos de crianças desde a estimulação precoce até o ensino médio. Para que essas crianças adquiram o amor à sua pátria, o amor à sua língua, ela precisa ser ensinada em língua de sinais. Então, a primeira língua dessas crianças surdas precisa ser a língua de sinais do seu país. Assim, nós teremos um bom desenvolvimento cognitivo e educacional. E o foco deve ser em língua de sinais do seu país. Não podemos depreciar uma língua em detrimento à outra. A língua oral do país, ela deve ser ensinada, mas na modalidade escrita. E isso trará uma identidade para essas crianças. Eu agradeço a todos. Muito obrigada. Luciana ainda. A palestra da Cecília foi muito relevante, muito interessante. E é muito bom para a gente conhecer como andam as associações pelo mundo. Quando eu era criança, eu lembro de frequentar muitas associações de surdos. E isso me traz memórias afetivas muito importantes. E o trabalho dela realmente é importantíssimo, porque a questão da luta em favor do empoderamento das pessoas surdas em El Salvador. E eu penso, assim como no Brasil, nós precisamos apoiar a educação de surdos em nível nacional. Pensar nas crianças surdas, pensar na comunidade surda. Muito obrigada, Cecília. Convidamos agora para compor a mesa a palestrante doutora Marta Lúcia. Uma boa tarde a todos os presentes. Boa tarde. Primeiramente eu peço desculpa pelo meu atraso. Eu tive atraso no voo e isso atrapalhou também algumas questões da comunicação, mas graças a Deus estou aqui e hoje eu gostaria de falar um pouco sobre a comunidade surda do meu local. Eu vou iniciar a palestra. Por gentileza,
Bom, primeiramente eu gostaria de passar para vocês um pouco da dificuldade da pessoa surda lá no meu país. A gente sente isso, né, na pele. As pessoas com deficiência de modo geral. Pode passar, por favor? A comunidade surda, ela já durante anos, a gente percebe uma mudança. Se a gente fizer um apanhado de 1980, ou até mesmo resgatar esse período, a gente percebe que foi um marco por conta do Congresso de Milão, e o estabelecimento da oralização foi um boom e mudou a história da comunidade surda lá no meu país também. A obrigatoriedade da oralização, em contraponto, as pessoas surdas naquele momento percebiam que linguisticamente o apropriado era a língua de sinais. Então a gente percebia isso. Estabeleceu-se 2 grupos de ouvintes e surdos. E esse fato, ele não conseguiu mudar a educação da maneira como foi proposta. A gente percebe que a escrita também não teve o que era esperado, não atingiu o que era esperado. Nós temos algumas lembranças, algumas memórias que eu gostaria de passar para vocês ali, através dos nossos slides. De um determinado período até agora, na verdade, de 1960 até agora, a gente sempre estava como os ouvintes determinavam. Era a oralização que estava acima de tudo, a oralidade que estava imperando nesse momento, e a gente percebia como é que isso se dava na educação, no crescimento da criança. Vou relatar para vocês um pouco dessa história no meu país. Na verdade, nós temos... a gente percebeu que isso ocorreu de diversas maneiras em diversos países. Onde se percebia que o surdo, ele tinha a sua distinção, ele era diferente. Tinha-se os ouvintes, aqueles que tinham perda auditiva, tinha o surdo definitivo, e todos trafegavam pelo mesmo local, enfim. Nascia-se a criança surda e era diagnosticada, era detectada como criança surda. Crescia, ou então a criança ia crescendo e perdia a audição. Nós tínhamos ainda também um grupo de surdos implantados. Por deveras vezes a gente auxiliava as famílias, e essa criança também era influenciada pela família, pelo seio familiar. Deveria aprender na oralidade para estabelecer a escrita, enfim. Mas isso também não acontecia de forma igual para todos os surdos do meu país. Isso acontecia de forma diferenciada. Não tinha um local, uma escola de uma maneira assim correta. As escolas atuavam, tinha várias escolas de surdos e atuavam de maneiras distintas. Em contato com os surdos, eu percebia que uns eram mais fluentes que tinha contato com outros surdos do que os surdos que tinham contato com ouvintes. E esses surdos que tinham mais contatos com ouvintes, que não adquiriam a fluência, que não adquiriam a língua, foi um trabalho muito árduo que foi realizado com eles. Com o surdo
tinha-se outras estratégias, utilizava-se de outras estratégias. Você conseguia trazer o conhecimento, ele conseguia, depois da língua de sinais, falar, adquirir a oralidade. Esses surdos do meu país, na verdade, muitos deles preferiam a oralidade por conta da escrita, outros preferiam ainda a língua de sinais, e a gente traz a importância da língua de sinais porque com ela a gente consegue adquirir diversas outras situações, né? Nós vemos aí documentos que tratam sobre isso. Os surdos que têm fluência em língua de sinais, eles não têm perda de escrita como os surdos que fazem oralidade. Se eu nasci enquanto surdo, eu aprendo a língua de sinais, depois eu consigo, de igual forma como aqueles que trabalharam na oralidade, adquirir a escrita. É um debate que muitas vezes é levantado em diversos países de maneira diferente, países ibero-americanos de forma muito distintas. Eu fui observando cada situação, me encontrando com esse indivíduo surdo e percebendo que a maioria deles tinha contato direto com o ouvinte, seja nas mais diversas áreas, seja no esporte, enfim, política. A grande dificuldade é que o ouvinte precisa ver que o surdo tem a sua língua própria, a sua língua característica, que é inerente ao surdo. Assim como nós temos outras formas de comunicação e é valorizada, como as indígenas, enfim. A questão da língua, do direito linguístico tem que ser respeitado. E, infelizmente, isso não é olhado por quem deve ser olhado. Os olhos não têm atenção, o olhar não é voltado para isso. E o meu interesse é que todas as adaptações que sejam realizadas sejam para que haja a equiparidade na disputa de surdos com ouvintes em determinadas situações. Eu percebo que quando a gente compara com uma tribo indígena, alguma coisa desse nível, a gente percebe que há um respeito. Esses grupos indígenas, eles têm o respeito, os direitos humanos, eles estão vinculados a esse direito ou não? Eu entendo assim que eu sou uma pessoa, eu sou humana. E nós somos iguais, enquanto pessoas, nós somos humanos. E nós precisamos nos tornar iguais na sociedade, né? De respeito, de valorização. A sociedade muitas vezes valoriza certas situações e desvalorizam outras. Em diversos países ibero-americanos, essa comunidade indígena ela é desvalorizada. Eu gostaria de lançar um desafio para vocês. Eu, enquanto surda da Colômbia, né, eu percebo os surdos da Colômbia, os jovens, eu gostaria de perguntar um pouco sobre os direitos humanos. O que vocês sentem sobre isso, sobre essa temática? É positivo? E eu percebia que muitos jovens surdos titubeavam na hora que eles estavam o retorno para a gente.
Alguns citavam a questão dos hospitais, que não há comunicação. As escolas não tinham língua de sinais. Diversos fatores que tiravam a possibilidade de condições. A comunicação não acontecia no seio familiar. Isso é um ponto muito complicado, um complicador em se falar, em se fizer um paralelo com os direitos humanos. Isso vai contra o direito da pessoa. E eu percebo que esse grupo de surdos o principal dele, a força dele seria o quê? A utilização de língua de sinais. Mas eles se sentem empoderados quando se coloca um profissional intérprete de Libras. Mas como é que é estabelecido essa comunicação com esse profissional intérprete de Libras? É um ouvinte. Eu posso aprender diversas situações. Posso ter o aprendizado de língua em diversos casos, enfim, eu tenho condições de aprender enquanto surdo. Como é que eu cheguei até aqui? Eu não falo muito bem português, mas a língua de sinais ela me auxilia nessa parte de comunicação. Quando eu venho até o Brasil, eu utilizo língua de sinais. E na Colômbia, a gente percebe que há uma distinção muito grande de língua de sinais. Hoje nós vemos aqui vários intérpretes surdos, né, que estão atuando, que estão me auxiliando. Eu tenho muito a agradecer por conta disso tudo. Bom, falando um pouco lá da Colômbia, eu sou surda. Eu atuo na escola e de forma política também. Eu sou representante e vim representar aqui no Congresso justamente falar um pouco dessa situação que ocorre, e muitas vezes eu me torno uma pessoa que as pessoas me seguem por conta disso, né, da minha atuação. Eu cheguei hoje aqui e reparei que no Congresso existem vários ouvintes e surdos. Quantos ouvintes nós temos aqui? Surdos, por gentileza, levantem a mão. Ouvintes, por gentileza, levantem a mão. Os surdos, por gentileza, levantem a mão. É um número bem expressivo. Tá bem equiparado. Quase igual, né? A quantidade de pessoas surdas e pessoas ouvintes no auditório. Então, esse espaço é um espaço muito importante para mim. Eu me sinto muito feliz de estar aqui com vocês, justamente porque nesse momento, enquanto eu estou palestrando, eu tenho um espaço adequado, eu tenho uma televisão, uma técnica adequada aqui, com suporte material, infraestrutura adequada. Consegue-se ter a comunicação com surdos e ouvintes no mesmo local. Isso é equivalência de condições. A estrutura está boa, isso ajuda a repassar as informações. A acessibilidade visual me auxiliou muito, está me auxiliando muito durante esse congresso, durante a minha palestra.
mesmo que não tenha, muitas vezes, não tenha outros recursos, mas essa televisão já me auxiliou e está de grande valia para minha apresentação. Nós surdos, enquanto pessoa, enquanto ser humano, é muito importante que a gente consiga se ver dessa forma, consiga se enxergar dessa forma. Nos mais variados locais. Vamos verificar o próximo slide. Muitos surdos, eles não obtêm informação sobre o que é direitos humanos. Lá na Colômbia mesmo, a gente percebeu que não tinha muita informação sobre isso. E quando eu percebi essa necessidade e comecei a pensar como. Um ouvinte, ele, com sua família, ele consegue utilizar os mais variados espaços. E o surdo sem acessibilidade, como é que ele consegue? Ele não tem muitas opções de escolha. Falta questão tecnológica que ampare. Eu percebo que isso deve ser ensinado desde a criança surda, o que é o direito dela, a pessoa, todas as pessoas, os direitos humanos, devem ser temas abordados desde a criança surda, desde que o surdo é criança. A comunicação estabelecida com o surdo é através de intérprete. Eu sei que aqui no Brasil existem escolas que já avançaram com relação a isso, e da América Latina é a referência nesse quesito. As adaptações que são feitas. Agora, existe uma visão com relação à sociedade enxergar e ver o surdo e entender o que é direitos humanos, entender os surdos já se apropriaram de alguns espaços, já conseguem ter esses acessos, muitas vezes por conta do que se empoderaram mesmo com as dificuldades que tem através da escrita, as limitações que tem na escrita para se comunicar. Agora, uma pessoa surda é um objeto ou um sujeito de direito? Eu vou fazer, eu vou guiá-lo para algo, orientá-lo para algo que eu queira, ou vou deixar ele fazer as suas escolhas? Vocês podem perceber nessa pirâmide que fala sobre direitos humanos e outra que fala sobre e outra situação que fala sobre a necessidade de ajuda, algo que precise de ajuda, de socorro. Nós temos no topo da pirâmide quem vitimiza. Nós temos do lado esquerdo a vítima e do outro lado nós temos aquele que vai trazer a salvação, o Salvador. O surdo, ele tem condições. Eu mesmo. Eu sou um ser humano, eu sou uma pessoa, eu tenho voz, eu tenho palavra, eu tenho fala, eu tenho condições de acessar
escolas, um ambiente de trabalho, questões políticas. Assim como os ouvintes têm essa liberdade de escolha. Isso tem que ser colocado dentro da... O próprio surdo, ele tem que entender isso e ele tem que se empoderar dessas questões. Eu, sendo surda e humana, eu tenho direito aos direitos humanos, a tudo que foi conquistado até aqui. Portanto, precisamos lutar e reivindicar os nossos direitos, em unidade com a família, com os intérpretes, tudo aquilo que vai me dar empoderamento enquanto sujeito surdo. Eu quero agradecer a atenção de todos. Agradeço aos intérpretes e agradeço a todos pela atenção. Agradecemos muito a participação, foi uma explanação bem clara sobre o trabalho que é feito com os surdos, o trabalho, a palestra anterior também, a militância da associação lá na Colômbia, em El Salvador, e também a palestra colocada pela doutora Marta da Colômbia sobre a militância dela. É uma responsabilidade muito grande, a gente não pode deixar essa responsabilidade de lado, que também é nossa. Temos que sentir o que o outro sente e infelizmente a gente está com o tempo estourado, não tem condições de perguntas, mas nós gostaríamos de agradecer imensamente a participação das duas palestrantes e nós damos como encerrada essa parte.